Você está na TV Comep e eu estou ao lado dele. Pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, autor de mais de 150 livros, apresentador, amante de uma pamonha goiana. É claro que eu estou falando dele, pastor Hernandes Dias Lopes. Obrigado. Seja muito bem-vindo, pastor. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Uma honra para mim, que Deus abençoe a todos vocês. A honra é nossa, pastor. É sempre muito bom recebê-lo no Comep. É aquele nome que a gente tem certeza que vai estar no cartaz, mas que mesmo tendo essa certeza, sempre que nós vemos, é um motivo de muita alegria recebê-lo aqui. Pastor, o tema do nosso congresso este ano é graça. Como definir, como falar desta palavra tão bela? Pois bem, a graça é um dos assuntos mais belos da Bíblia. Fala deste dom de Deus, nós não compramos, que nós não merecemos, mas que nós recebemos. Não que seja barato, a salvação é caríssima, não pode ser comprada nem com ouro, nem com prata, nem com mérito humano, nem com sacrifício humano, mas foi um presente de Deus e custou esse presente tudo para Deus, o seu próprio Filho, o sangue do seu próprio Filho. Graça é um presente que Deus nos dá e nós não merecemos. Me permita ilustrar. Claro. Havia no Rio de Janeiro um professor que cuidava de uma classe de crianças muito carentes, num bairro muito carente, e esses alunos vinham para estudar a Bíblia com ele, de uma região, de um local com muitos índices ainda de violência. E um dia o professor percebeu que esse aluno, dentre os outros, estava indo descalço, uma roupinha rasgada, e o professor tomou uma atitude. Foi na loja, comprou roupa, comprou calçado, comprou material escolar, comprou até brinquedos e fez um grande pacote. Foi subindo o morro na direção do casebre daquele menino. O menino não sabia para quem eram os presentes. E então, cobiçando-os, pegou uma pedra e jogou naquele homem. E o homem caiu ferido, sangrando. Ele pegou os pacotes de brinquedos, de compras e correu para casa. O professor, quando melhorou daquele acidente, voltou à loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou material escolar, comprou brinquedo, fez o mesmo trajeto. Quando chegou na casa e bateu a porta, o pai veio muito constrangido a atender. E aquele professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o pai, tomado com um senso de culpa, em virtude de saber que era o filho que tinha machucado aquele professor, dando aquela pedrada nele, disse: mas o meu filho não pode receber esses presentes. O meu filho não merece. Não merece. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. A salvação é uma obra planejada por Deus, executada por Deus, aplicada por Deus, planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Eu não mereço, mas eu preciso. Isso é graça, dom imerecido de Deus. Amém. Que palavra linda, pastor. Amém. Pastor Hernandes, hoje é o nosso último dia de congresso. A ministração do Senhor encerrou o Comep 58. E nós sabemos que amanhã a vida cotidiana, ela volta. Tudo volta ao normal. E quais são os conselhos do Senhor para que aquele jovem, uma vez alcançado pela graça no Comep, possa, ao findar desses dias, permanecer firme e constante? Veja bem, nós precisamos, ao ouvir a palavra, acolhê-la e praticá-la. Nós não somos o que sentimos, nós não somos o que falamos, nós não somos o que prometemos, nós somos o que fazemos. Nós não podemos ter uma espiritualidade apenas de monte, de êxtase. Nós precisamos encarnar a palavra de Deus de tal forma que ela seja experimentada e vivenciada dentro da nossa casa, no nosso contato com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, com cônjuge. Precisamos vivenciar isso com naturalidade, com normalidade. Porque, veja bem, as nossas convicções, se ficarem apenas no campo do conhecimento ou no campo da emoção, não fecha o círculo. Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos vontade. Então, se eu apenas entendi e senti, mas não botei em prática, aquilo não vinga, aquilo não produz fruto. Então, é necessário que o jovem, ou pessoas de que idade for, que participaram da conferência, do congresso, que ouviram mensagens sobre a graça e entenderam o que é a graça,
precisam agora viver a graça. No dia a dia, no trabalho, na escola, no namoro, no noivado, no casamento, lá na universidade, lá na escola, onde for. E desta maneira, a nossa vinda a um congresso é apenas para tonificar a nossa musculatura, porque a vivência da vida não é aqui no monte do congresso, é lá no vale da escola, do trabalho, do relacionamento familiar, dos relacionamentos interpessoais. Então, é lá que nós vamos viver o que aprendemos aqui. Glória a Deus. Amém. Pastor, para encerrar, nós estamos presenciando nos últimos dias um princípio de avivamento em Iceberg. Eu gostaria que o senhor falasse, seria mesmo um princípio de avivamento e principalmente sendo, como isso influencia o Brasil? Veja bem, eu tenho acompanhado muito de perto esse fenômeno que aconteceu no dia 8 de fevereiro na Universidade Asbury, lá no estado de Kentucky. É uma escola metodista, já experimentou outros avivamentos. E um fato muito curioso, essa escola foi fundada no século XVIII por um missionário chamado Asbury, por isso que ela recebe esse nome de Asbury. E este homem andou cerca de 100 mil milhas, uma milha é 1,6 quilômetros, a cavalo, pregando o evangelho, orando por avivamento. Acho até que parte desses vários avivamentos, os mais marcantes, 1950, 1970 e agora 2023, ainda são fruto das orações desse pioneiro e fundador. O sermão que foi pregado, porque aquela escola, sendo uma escola cristã, ela tem 3 cultos na semana na capela. Os alunos param as suas atividades na sala, todos vão para a capela e tem um culto. A capela comporta 1.500 pessoas. Então, nesse culto do dia 8, um dos capelães pregou um sermão comum em Romanos 13, em Romanos 12, a partir do versículo 9. E então, após a mensagem, os alunos voltaram para suas salas e um jovem, tomado de convicção de pecado, porque o sermão foi muito desafiador, se ajoelhou e começou a confessar os seus pecados, em voz alta, pecados terríveis, com medo até de ser censurado, rejeitado, mas foi o contrário. Colegas que estavam ali por perto, parece-me que 18 deles, se ajoelharam com ele, choraram com ele, confessaram também seus pecados. Quando os professores perceberam que alguns não tinham retornado à sala, quando foram ver, estavam lá, com um senso profundo da presença de Deus. Aquilo impactou os demais alunos, os professores, a direção do seminário, da faculdade. Os pais, não recebendo os filhos de noite em casa, foram saber o que estava acontecendo, foram impactados. A cidade toda, que é uma cidade pequena, no meio de fazendas, uma cidade interiorana, toda a cidade hoje está voltada para este acontecimento. Que caravanas do mundo inteiro, não só da América, estão indo para lá. Logística de hospedagem, logística de alimentação, logísticas de água nas filas, porque as pessoas estão pegando filas de mais de 2 quilômetros, debaixo de frio, de até 4 graus negativos, sem uma murmuração, sem uma reclamação, um senso profundo da presença de Deus, com marcas de um genuíno avivamento. Por quê? Primeiro, não foi nada programado, planejado, as coisas aconteceram espontaneamente. Segundo, não tem ali nenhum estrelismo, um pregador conhecido, um cantor conhecido, uma banda conhecida, não, eles não aceitam, e às vezes vão lá cantores conhecidos, pregadores, eles não dão oportunidade, porque não querem corromper a simplicidade daquele acontecimento. Nenhum pregador famoso tem lá para pregar, são eles mesmos que estão levantando mensagens simples, mas cheias de unção, cheias de poder, louvores cristocêntricos, que exaltam a glória de Deus, quebrantamento, choro pelo pecado, arrependimento, mudança de vida. E isso, como um fogo, está se espalhando, não só para algumas outras universidades, mas espalhando em toda a América, porque com a graça de Deus nós temos hoje o advento das mídias sociais. Se você bota, por exemplo, no Instagram, o que mais aparece hoje no Instagram são as cenas de Asbury. Então isso está circulando o mundo, isso está impactando o mundo inteiro. E a nossa oração é que nós entendamos os princípios. Avivamento não pode ser copiado, avivamento não pode ser agendado, avivamento não é programado. Não se cria um avivamento porque um pregador chegou, porque uma banda chegou, porque um cantor importante chegou. Não, avivamento é uma manifestação soberana de Deus. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. O que cabe a nós é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Nós estamos orando para que este vento venha sobre nós, atingindo nossa vida, nossa família, as igrejas evangélicas, as universidades desta nação, porque nesse tempo de tanta apostasia, para você ter uma ideia, na América,
De cada 100 alunos que entram numa universidade, 75% deles perdem a fé, abandonam a igreja, abandonam o cristianismo. Este avivamento que levanta a igreja e impacta o mundo. Amém, glória a Deus. Pastor, meu coração ficou aquecido com Amém. essas palavras, e eu tenho certeza que também vai aquecer o coração daqueles que estão nos ouvindo Glória e a nos Deus. deixar cada vez mais ansiosos pelo avivamento. Amém. Pastor, muito obrigado por É um tudo. privilégio. Obrigado Deus por essa entrevista. Deus É abençoe sempre um prazer todos tê-lo vocês, aqui. a você e a todos que estão nos acompanhando. Amém.